E aí, guerreiro, como é que você está? Estudando bastante? Já está manjando essa matéria? Pois bem, nós temos aqui a matéria de língua portuguesa, estamos trabalhando com alguns conteúdos importantíssimos que têm a ver com construção de frase e análise sintática. Dentro dessa gama de matérias, existem alguns conteúdos que se destacam por sua presença em alguns concursos. A exemplo de uso dos porquês, a exemplo de ortografia. Tá? Eu vou começar a falar agora sobre a maneira de escrever a palavra porquê. Talvez você já deva ter estudado isso em algumas formas bastante curiosas, né? As pessoas falavam assim, o uso dos porquês, eu aprendi uma musiquinha e a musiquinha me ajuda. Ah, beleza. Eu aprendi que determinado porquê só vai no fim da frase, só vai no começo. Posso te falar uma coisa? Infelizmente, isso está errado. Infelizmente, isso está errado. Então não vá pensar no uso dos porquês desse modo, pelo lugar em que vai ficar a palavra. Essa é a pior maneira para você definir, é a pior maneira para você trabalhar com esse uso dos porquês. Vamos analisar aqui então a maneira massa, a maneira boa para você trabalhar? Vem comigo aí. Uso dos porquês. Bem, como nós podemos escrever a palavra porquê? Há 4 maneiras. Assim, porquê junto e com acento. Porquê separado e com acento. Porquê separado e sem acento. Porquê junto e sem acento. Vamos pensar aqui então um por um deles, tá? O que é esse porquê junto e com acento? Você tem que saber que esse aqui é um substantivo, tá? Esse cara é um substantivo. E como você vai achar esse porquê? Você vai achar ele determinado numa sentença. O que é determinado? Antes dele vai rolar um numeral, um artigo, um pronome ou qualquer termo de natureza determinante. Ou seja, antes da palavra porquê tem que aparecer um determinante ou a palavra porquê vai poder aparecer de fato já flexionado, no plural. Ela recebe acento, vai ser um substantivo nesse caso. Tem que ser um substantivo, uma coisa. Lembre-se de que aí ela vai ser variável. Veja só o exemplo que eu vou te dar na primeira frase. Meu porquê não é segredo. A palavra meu que está aqui é um pronome. Esse pronome está mostrando que o porquê empregado aqui é um substantivo, ó, com acento circunflexo. Então é um substantivo na sentença. Meu porquê não é segredo. Depois, olha lá, há 4 porquês na língua. Eu tenho a palavra 4, que é um numeral, tá? Esse numeral está determinando o porquê que está aqui, que é esse porquê substantivo, no plural, com acento circunflexo. E depois, o último exemplo, ela saiu, não sei o porquê. Esse o que está aqui é um artigo. Apareceu o artigo, vai aparecer esse porquê assim, ó, determinado. Atenção, então, tem que rolar esse lance da determinação. Tem que aparecer ou um pronome, ou um numeral, ou um artigo, um termo para determinar, tá? Determinar a palavra porquê. Do contrário, você não pode considerá-la como um pronome. Aliás, não pode considerá-la como um substantivo. Então, quando for substantivo, a palavra porquê, escreve junta e com acento. Tranquilo? Vamos adiante. Veja só. A palavra porquê, escrita assim, separada, tá? E com acento. Você tem que entender o seguinte, nessa formação, nós temos a palavra por, tá? Essa palavra por aqui é uma preposição, e a palavra que está aqui no meio, é um substantivo, certo? É uma preposição e um substantivo. Entenda uma coisa, mesmo que eu troque essa preposição daqui, enquanto esse que for substantivo, ele receberá o acento circunflexo. Eu vou te dar 2 exemplos. Você veio por quê? Tá? O interessante é que, nesse caso, a palavra aqui costuma bater num ponto, tá? Num sinal de pontuação. E aqui um sinal de pontuação, um ponto de interrogação. Tá? As pessoas dizem que esse costuma ser o porquê que aparece no final da frase. Não necessariamente precisa aparecer no final da frase, mas tem que bater num sinalzinho aqui, ó, num ponto, basicamente. Olha só, se eu disser, você está rindo de quê?
a preposição de aqui e esse que com acento circunflexo, beleza? Então lembra, o que você tem que entender é a classe da palavra, é a preposição por mais o substantivo que. Toda vez que a palavra que estiver com acento circunflexo, ela será considerada um substantivo, beleza? E aqui dois exemplos, né? Em que nós temos o porquê e o de que, para você verificar como aparece a palavra que com o acento circunflexo. No caso, a coincidência de ter o por é aparecer a preposição. A partir de agora, começa a ficar mais interessante o negócio. Por quê? Nós vamos separar o porquê separado sem acento, junto e sem acento, pensando na classe. Tá? Acompanha comigo. Quando eu falo para você da palavra porquê separada, tá? Esse termo separado e sem acento, nós podemos ter duas coisas. Que coisas? Primeira coisa, você pode ter uma preposição mais um pronome relativo, tá? Primeiro caso, preposição mais pronome relativo, equivalente a pelo qual ou pela qual. Preposição pronome relativo. E em outro caso, nós podemos ter uma locução adverbial de interrogação. Locução adverbial interrogativa. Então veja, no primeiro caso, as aventuras por que passei foram loucas. O que acontece aqui? A palavra que retoma o substantivo aventuras. E a palavra por aqui retoma o quê? Aliás, retoma não, é uma preposição proveniente do verbo passar. Eu passei por aventuras. É essa a ideia. Isso aqui, então, vamos classificar. A palavra por é uma preposição, esse que é um pronome relativo. E aí você estudou assim, o porquê separado é o porquê da pergunta. E aí, que pergunta que eu fiz ali? Nenhuma. É o porquê que aparece no começo da frase. Nada a ver. Nada a ver, porque eu posso ter o porquê no início de uma frase e o porquê junto e sem acento. Então não pense assim. Esse ali é um porquê preposição mais pronome relativo. Olha o segundo agora. Eis o motivo por que luto. O que retoma motivo, o por é a preposição associada ao verbo lutar. Quer dizer, eu luto por alguma coisa, eu luto por algum motivo. É essa a relação que nós temos que demonstrar aqui. Veja novamente, então, esse por é proveniente do verbo lutar, esse que é pronome relativo que retoma o termo motivo. Nesse caso, era o primeiro, tá? Pronome relativo e você tinha aqui antecedido de preposição. Olha o segundo caso. Por que você estuda? Essa forma aqui, ó, é uma locução adverbial interrogativa. Tá? Tem que lembrar que é uma locução adverbial, por isso são duas palavras, por isso que você escreve separado. Por que o país não avançou? Porque as pessoas não estudaram gramática. Tá? Isso aqui é o quê? É uma locução adverbial de que tipo? Interrogativa. Tá? Locução adverbial interrogativa. Duas palavras que você grafa ali no início da sentença. Lembra? Locução. Você tem aqui mais de uma palavra. Ficou evidente, né? E agora, a palavra porquê escrita assim, ó, junta e sem acento. Dá uma olhada lá o que é que vai ser. Se você tiver isso aí, nós podemos ter três casos, porque a classificação vai variar. Você pode ter uma conjunção coordenativa explicativa. Conjunção coordenativa explicativa. Apague a luz porque quero dormir. Nesse caso aqui, ó, a palavra porquê está explicando a sentença antecedente. Eu posso trocar essa palavra porquê pela palavra que. E aí mantém o mesmo sentido. Eu sei que é uma conjunção coordenativa explicativa. Segundo caso, a palavra que pode ser uma conjunção subordinativa adverbial causal, ou seja, uma conjunção que apresenta sentido de causa. André passou porque estudou muito. Tá? Os caras falam, isso aqui é o porquê da resposta. Nada a ver, eu posso inverter isso aqui. Eu posso dizer, porque estudou muito, André passou. Viria no começo da frase e não muda a forma de grafar. Beleza? Esse porquê, então, aqui é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Tá? Entendeu o que eu falei? Se eu dissesse,
porque estudou muito, André passou, eu grafaria o porquê desse modo, junto e sem acento, mesmo no início da frase. Então aquela regra de, é o porquê que começa a frase, essa regra está errada, cara. Essa regra está errada. Cuidado. Olha só, próximo caso. Se você tiver uma conjunção subordinativa adverbial final, o sentido é semelhante à expressão para quê. Mesma coisa, vai escrever tudo junto e sem acento. Estude porque possa mudar de vida. Esse porquê significa para que. Estude para que possa mudar de vida. Tá aqui essa forma, porquê junto e sem acento, fácil pra caramba de entender, super simples. Agora, olha pra mim, nós encerramos essa parte, que é a parte de emprego da palavra porquê. Simples, né? Simples pra caramba. Fala, professor, isso cai muito em prova? Cai pra caramba. Tem uma dicasinha aqui só para você conseguir entender quais são alguns dos aspectos mais importantes. É uma espécie de generalidade, né, da língua portuguesa. Agora, vamos começar a trabalhar com a matéria de ortografia. Ortografia. Cai isso aí em prova? Porra, cai pra caramba, tá? Mas depende da prova. Se você pegar ali uma prova do CESP, tá? A prova do CESP não cobra tanta ortografia. Que prova cobraria mais isso? Por incrível que pareça, a banca ESAF cobra mais ortografia do que a banca CESP. Sério, professor? Sério. Mas é bom você ter noção de ortografia para você que vai pensar em escrever uma redação. Tem que ter esse conhecimento, tá? Outras bancas também podem cobrar. Eventualmente, a banca FCC cobra isso. Eventualmente, a banca VUNESP, Sesgran Rio, tá? Furiversa. Todas as outras bancas podem cobrar. O CESP não é muito fã de cobrar questões de ortografia. Vamos analisar aqui, então, o que é que nós temos para ortografia? Definição. Ortografia é uma parte da gramática que estuda a maneira correta de grafar as palavras. Claro, né? Vem da palavra orto, no grego, que significa correto, e grafos, que significa escrita. Maneira correta de grafar. Vamos pensar aqui, ó. O nosso alfabeto. O nosso alfabeto passou por uma modificação, né? Depois do novo acordo ortográfico. Novo acordo ortográfico. Nós tivemos algumas letras que foram incluídas aí. Algumas letras passaram a figurar, tá, no alfabeto da nossa língua. Então veja, coloquei aqui forma de grafar, forma maiúscula, forma minúscula, mas isso aqui é bem evidente, né? O que eu quero que você entenda? As palavras que foram, as letras que foram incluídas, K, W e Y, né? Elas foram inseridas no nosso alfabeto. Por quê? Porque muitas palavras são grafadas com essas letras e elas deveriam receber uma adaptação antigamente. Por exemplo, uma palavra grafada com K, antes de entrar a letra K no nosso alfabeto, deveria ser escrita com C. Sério? Por exemplo, vamos imaginar ali o nome desse cara aqui, ó, Kant. Tá? Immanuel Kant. Antigamente, bem antigamente, o cara era obrigado a escrever assim, ó, Kant. Sério? Sério. Se ele fosse aportuguesar, é claro, né? Aí ele escreve com a letra K agora. Quando nós utilizamos isso? Em abreviaturas, por exemplo, né? Ó, kg ou W para watt, né? kg para quilograma. Em algumas palavras estrangeiras de uso internacional, né? Nomes próprios estrangeiros e seus derivados. Kremlin, Kepler, Darwin, olha aqui o W no Darwin, Byroniano, beleza? As pessoas falam Byroniano, mas a pronúncia correta aqui de Byron é Byrne, tá? Mas, entendeu? Você tem aqui esse Y que já povoa a língua portuguesa. Não é uma coisa difícil, né? O que eu vou trabalhar agora são algumas dificuldades e aqui sim você vai ter que prestar atenção. Emprego de algumas letras. Emprego da letra E, emprego da letra I, beleza? Vamos dar uma olhada porque é bem curioso isso, tá? Então, por exemplo, o fato de E no final da palavra ser pronunciado como uma semivogal, com som de I, cria algumas dificuldades. As regras serão as seguintes, ó. Nós vamos escrever com a letra E. Em primeiro lugar, palavras formadas com o prefixo ante, tá? Ante que significa antes. Por exemplo, antebraço, antevéspera, antecipar, antediluviano, etc. Depois, a sílaba final de formas conjugadas dos verbos terminados em ou-ar e uar, quando estiverem no subjuntivo. Por exemplo, abençoar, no subjuntivo, que ele abençoe. Escrito com E, não é abençoe, pelo amor de Deus.
continuar. Continue e não continue. Lembra que nós estamos pensando aqui, ó, no subjuntivo, presente do subjuntivo. Que eu pontue, em vez de pontue, porque é pontuar. Perfeito? E algumas palavras, em razão de sua origem, veja aqui, arrepiar, tá? Cadeado, creolina, desperdiçar, desperdício, destilar, tá? Disenteria, empecilho, com E, indígena, irrequieto, mexerico, mimeógrafo, orquídea. As pessoas falam orquídea porque é uma semivogal, tá do lado de uma vogal, fica com esse sonzinho, né, de I. Quase, sequer, tá? E as pessoas falam sequer, sequer, tá bem? Seringa, umedecer, beleza? E não umedecer com I, umedecer. Perfeito. Agora com I. Vamos escrever com I palavras formadas pelo prefixo ante, que significa contra, não antes. Por exemplo, antiaéreo, contra-aéreo. Anticristo, antitetânico, anti-inflamatório, certo? Essa nova ortografia aqui obriga essas letras iguais a ficarem separadas por hífen, né? A sílaba final de formas conjugadas dos verbos terminados em AIR, OR, UIR. Cai, cair, ó. Sair, você fala sai. Diminuir, diminui. Doer, dói, certo? Ninguém ia errar uma coisa dessa. Se você errasse, pelo amor de Deus, eu ia aparecer do outro lado e ia te dar uma voadora. Os ditongos. Ai, oi, ui. Por exemplo, pai, foi, herói, influi. Com I no final. E aí, as seguintes palavras, também pela origem, né? Aborígene, chefiar, crânio, criar, digladiar, não degladiar, é com I, porque esse di significa dois, digladiar, dois gladios. Depois, displicência, escárnio, implicante, as pessoas falam implicante, né? Impertinente, impedimento, inigualável, lampião, pátio, penicilina, privilégio. Caiu na banca CESP certa vez, privilégio e privilegiar. Não é com I, tá bem? Privilégio, requisito, etc. Esses são só alguns desses exemplos, tá? Grafia de E ou I. Agora, olha só, dependendo da palavra, se você mudar, né, a letra E ou a letra I, você pode criar uma alteração semântica, né? Uma alteração de sentido, alteração na própria palavra. Veja aí comigo, acompanhe. Olha só. Se você trocar, por exemplo, arrear, tá, por arriar, olha a diferença. Arrear é por arreios. Arriar é abaixar ou desistir de alguma coisa. Área indica uma extensão de terra. Área, com acento, é uma peça musical. Deletar, tá? Denunciar. Dilatar, alargar. Descrição. Discrição. Descrição é descrever. Discrição é a qualidade de quem é discreto. Discriminar, absolver, quer dizer, tirar do crime. Discriminar, separar ou estabelecer diferença. Emergir, vir à tona. Imergir, mergulhar. Emigrar, sair do país. Imigrar, entrar em um país estrangeiro. Eminente, é uma pessoa importante. Iminente é aquilo que está próximo ou prestes a ocorrer. De acordo com o novo acordo ortográfico, agora nós devemos escrever com I antes de sílaba tônica e não mais com E. Por exemplo, acriano. Separem sílabas. Acri. Ano. O an é a sílaba tônica. Antes da sílaba tônica, agora você escreve com I. Antigamente era aceita a forma acreano. Tá? Então agora tem que escrever com I.
acriano, assim. Que mais? Olha só, rosiano, né, para aquilo que é derivado do Guimarães Rosa, camoniano, derivado do Camões, Nietzscheano, derivado de Nietzsche. Ó, termina com E, mas aqui você vai escrever com I, Nietzscheano. Beleza? Agora, o emprego da letra H. A letra H não tem som, tá? Não vou falar, ah, não, H tem um som. Não, não tem som. Na língua portuguesa, pelo menos, o H não tem som. Agora, o que acontece? Você tem que prestar um pouquinho de atenção aqui, porque, apesar de não ter essa sonoridade, nós utilizamos em razão da história, né? Da história, isso está linkado à filologia. Veja, quando nós utilizamos a letra H, olha lá, no início de algumas palavras, por sua origem. Horizonte, odierno. Odierno é um advérbio que significa atualmente, tá? Algo, na verdade não é um advérbio. Odiernamente seria o advérbio. Odierno é o que seria o correspondente a hoje para um adjetivo, tá? É o conceito de hoje, é um conceito odierno. Haver, certo? Helena e helênico. Ó, helênico é derivado de Helena, então mantém esse H. No fim de algumas interjeições. A, O, I, U, tá? Você coloca esse H no finalzinho da interjeição. Dependendo da palavra, se for uma palavra composta, então no interior de palavras compostas que preservam o hífen e o segundo elemento vai se ligar ao primeiro. Por exemplo, super-homem. Pré-história vai se ligar pelo hífen aqui, então tem esse H para preservar aqui. Sobre-humano, tá? Tem que observar essa letra H. Nos dígrafos, NH, LH e SH. Rainha, falha e chave. Então ninguém ia escrever isso aqui sem H. Se você escrevesse sem H, você teria que apanhar na sua cara, tá? Para deixar de ser sem vergonha. Vai escrever chave sem o H, vai escrever talher sem LH, pelo amor de Deus. Aí não, né? Aí avacalhou demais, desrespeitou demais a língua. Vamos pegar outro caso. Emprego da letra O e da letra U. Vamos dar uma olhadinha aqui. Apenas por exceção, tá, em palavras da língua portuguesa com sílabas finais átonas, terminam por us. O resto você vai usar com o ou os. Como assim, professor? Veja lá. Carro, ó, sílaba tônica, sílaba átona. Aluno, sílaba tônica, sílaba átona. Abandono, sílaba tônica, átona. Abono, entendeu? Tudo com o no final. Chimango, o. Suborno, com o no final. Olha a exceção. Bônus, essa sílaba tônica, mas aqui você escreve com o S. É tão raro isso, é tão raro, que uma paroxítona terminada em US leva acento. Vírus, tá? Paroxítona terminada em US. Ônibus, daqui é uma paroxítona, né? Ônibus. Termina aqui em US. Então, veja, são raros os casos em que vai haver o S no final das palavras. Veja só, em palavras proparoxítonas ou paroxítonas, com terminação em ditongo, as terminações comuns, ua, ula e ulo. Paroxítona ou proparoxítona terminada em ditongo. Então, tabuá, fábula, proparoxítona, crápula, coagulou, ó a terminação, tá? Coágulo, você não vai falar coagulou, coagulou, beleza? Muito bem. Se você escrevesse fábula, pelo amor de Deus, nem tinha que estar estudando. Veja só, outro caso, as terminações ao, ola, olo, beleza? Só aparecem em algumas palavras. Por exemplo, mágoa, beleza? Oá, névoa, nódoa, agrícola, vinícola, varíola, beleza? Essas algumas formas distintas. Agora, em razão da construção íncola, certo? Que é quem mora, quem vive em algum lugar, tá? Você tem silvícola, terrícola, daí para frente, certo? Essas são algumas dessas formações. Agora, fique de olho na grafia de alguns termos a depender da letra aqui, ó. Com a letra O. Se escreve
abolir, boate, botequim, bússola, costume, engolir, goela, moela, moleque, apesar de falar moleque, mosquito. Com a letra O. Olha o exemplo. Bulício, buliçoso, bulir, camundongo, e não camundongo, né? Camundongo. Curtume e não cortume. Cutucar, jabuti e não jaboti. Jabuticaba e não jaboticaba. Rebuliço, urtiga e não ortiga. Urticante, tá? Esses aqui são alguns exemplos de algumas formas, né, de como grafar algumas dessas formas aqui com essas letras. Muito bem. Você viu aqui essa partezinha relativa à grafia dessas palavras. Aí você fala, professor, essa parte de ortografia, ela tá indo rápida, né? Sim, porque o que você tem que fazer? Pegar a teoria e ficar de olho nas palavras. Você tem isso no seu material. Então é só você dar uma olhadinha aí como é que isso aparece, tá? Nas frases, nas palavras mais especificamente. E ainda que a grande dificuldade nem é essa. Nem é isso que se cobra muito em prova, quando cobram ortografia. A parte mais cobrada mesmo é o emprego do S e do Z. Aí sim, nessa parte você vai ter que ficar olho de olho, olho vivo ali, para poder entender, para não errar questão alguma a respeito disso. Beleza? Nessa parte agora, eu vou dizer para você, se houver questões em que haja emprego da letra E, emprego da letra I, emprego da letra O e da letra U, você já sabe como fazer. Pense ou na raiz da palavra ou nessa quantidade de exemplos. Lembre-se sempre da possibilidade de a palavra ser uma semivogal, porque se for uma semivogal, o E vai soar como I, e o O vai poder soar como U, tá? Então, as pessoas costumam se enganar. Carro. Quando eu falo carro, ó, a sílaba tônica é A, né, o K, e daí a tendência é soar com essa ideia de U, mas é com O, é uma semivogal nesse caso. Só tome cuidado para que isso não saia da fala e não passe para a ortografia, o que seria péssimo, porque daí você ia cometer erro de ortografia. Maravilha? Finalizamos agora. Há mais algumas regrinhas para você estudar. Respire fundo e vamos adiante. Força, guerreiro!